Livro ESD, Programa Fundamental, Módulo 3, Roteiro 3. A Providência Divina. Objetivos específicos. Refletir sobre o conceito de providência divina segundo o Espiritismo. Analisar a ação providencial de Deus para com as criaturas, segundo a doutrina espírita. Conteúdo básico. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo às coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 2, item 20. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar a todas as moléculas do ar ambiente. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 2, item 24. Subsídios. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. É a suprema sabedoria com que o Criador conduz todas as coisas. É o cuidado constante, o zelo ininterrupto. É o Espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o Consolador invisível, é o farol aceso no meio da noite, para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. A providência é ainda, principalmente, o amor divino derramando-se a flux sobre suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo às menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para entender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde é esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir
a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. A ação providencial de Deus pode ser percebida nas seguintes palavras de Emmanuel. Se acreditas que o hálito das entidades angélicas bafeja exclusivamente os cultivadores da virtude, medita na providência divina que honra o sol, na grandeza do espaço, mas induzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes que rastejam no chão. Contempla os quadros que te circundam em todas as direções e reconhecerás o amor infinito buscando suprimir em silêncio as situações deprimentes da natureza. Cachoeiras cobrem abismos, fontes alimentam a terra seca, astros clareiam o céu noturno, flores valorizam espinheirais. No campo do pensamento em que estagias, surpreenderás esse mesmo infinito amor, procurando extinguir as condições inferiores da humanidade. Pais transfigurados em gênios de ternura, professores desfazendo as sombras da ignorância, médicos a sanarem doenças, almas generosas socorrendo a necessidade. Entendemos, assim, que Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Devemos, entretanto, considerar que, a despeito da ação providencial de Deus para com todas as suas criaturas, estamos vinculados aos resultados do nosso livre-arbítrio. Dessa forma, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Fica claro, portanto, que a providência divina se manifesta duplamente, sob a forma de misericórdia e de justiça, porque a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. As provações da vida representam, assim, os cuidados de Deus para com todos os seus filhos, oferecendo-lhes benditas oportunidades de progresso espiritual, como nos esclarece o benfeitor Emmanuel. Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam, e escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio aos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom, e essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude, compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, ele pode querer, donde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Anexo. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34.